Lucas capítulo 20, 9 a 20, o Evangelho para o quinto domingo na Quaresma. Esse é, a rigor, o último domingo na Quaresma, antes do domingo de Ramos ou então domingo da Paixão. O texto é bem interessante, é uma parábola de Jesus, ela aparece nos 3 evangelhos. Não será possível aqui fazer comparação entre os 3 relatos, o de Mateus, Marcos e Lucas, apenas ver o texto de Lucas, que é o que nos interessa. Sempre é bom lembrar o contexto em que as parábolas estão inseridas, é aquela moldura. A parábola é um quadro, é como uma pintura que está inserida dentro de uma moldura. E essa moldura não pode ser queimada ou não pode ser descartada. A parábola precisa ser lida dentro dessa sua moldura, e nessa sua moldura muitas vezes está a interpretação da parábola. 3/4 ou 75% das parábolas de Jesus têm a sua interpretação nessa moldura. Então aqui no capítulo 20, Jesus já está em Jerusalém, a autoridade de Jesus é questionada e ele dá uma última palavra com muita autoridade. Ele diz: não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. E aí, como a comunicação, por assim dizer, foi interrompida ou houve um impasse, Jesus começa a contar uma parábola ao povo, dando assim continuidade à conversa. Só que é uma parábola que não tem um final feliz, como a gente vai ver, e esse clima de conflito vai continuar depois, por meio da pergunta que será feita pelas autoridades, né? Os espiões que fingiam ser justos e que colocam aquela questão do imposto ou do tributo a César. Depois vem os saduceus com a pergunta sobre a ressurreição, e assim a conversa continua. E no meio disso está esta parábola, conhecida como a parábola dos lavradores maus. Iniciando no versículo 9, Erxato depros ton laon legenten parabolen tauten, anthropostis ephiteusen ampelona kai ex edeto auton georgois, kai apedemesen chronus hicanus. Não diz quem está falando, as traduções tendem a suplementar isso. Começou, então, para o povo dizer ou falar a parábola esta parábola, a parábola seguinte. Quem começou a falar, dirigindo-se ao povo, que é um conceito bastante amplo, no final quem vai se sentir acusado são os líderes, mas, enfim, é Jesus contando a parábola. Essa introdução é do evangelista. E agora vem as palavras de Jesus. Anthropostis, um homem, ou um certo homem, ephiteusen ampelona, plantou uma vinha. Kai ex edeto auton georgois, e ele a arrendou. Literalmente, ele a deu adiante. O verbo é ekdidomi, dar a partir de si, subentendendo-se que dá para outra pessoa para cuidar. No caso aqui, georgóis, são lavradores. A palavra grega é transparente, a gente pode decompor a palavra e deduzir o significado. Ge é terra e orgóis tem a ver com erga ou ergadzomai, enfim, são pessoas que trabalham a terra. E então ele, apedemesen, ele foi viajar, ou retirou-se, afastou-se, chronos hicanus. Esse é um acusativo de duração de tempo, por tempos consideráveis, por um longo período de tempo. Quando alguém ouvia uma referência à vinha, é mais ou menos como quando alguém começa a contar uma piada hoje em dia e cita determinado personagem, a gente já sabe de saída que será uma piada.
Assim, existem temas parabólicos e a vinha é um desses temas. Quando alguém falava de vinha, ele vai falar sobre o nosso povo, sobre o povo de Israel. E a conexão com Isaías 5, com textos lá dos Salmos e dos profetas também, essa conexão é imediata. Versículo 10. Kai kairo apesteilen prostus georgus dulon hina apotu carputu ampelonus dosus in auto. Hoide georgoi ex apesteilan auton deirantes kenon. Então esse senhor está distante, ele deixou outras pessoas encarregadas da vinha, e kairo, no tempo, isto é, no tempo oportuno, no tempo próprio, a pesteilen enviou para os lavradores, para os agricultores, para os viticultores, a gente poderia dizer, dulon. Ele enviou um servo. As parábolas sempre operam em dois níveis, o nível da história e o nível daquilo que ela significa, digamos assim, num plano alegórico. Então, esse senhor da vinha, evidentemente que é Deus, e esses servos serão os profetas e depois virá o filho. Então, ele envia esse servo para que apotu carpu tu ampelonos, para que do fruto da vinha dessem a ele. Ou seja, ele recebe a sua parte como dono da vinha, a sua porcentagem. Hoide, georgoi, mas os lavradores ex apesteilan, quer dizer, eles o enviaram para fora, o mandaram para fora, e aí o texto de Almeida é clássico, né? Eles o despacharam kenon, vazio, mas não sem antes deirantes, ou seja, não sem antes bater nele. Fica a pergunta se eles simplesmente não quiseram entregar o fruto ou se a vinha era infrutífera, porque ela não foi cuidada. Há quem diga de que não havia nada a entregar, por isso eles simplesmente despacharam esse servo vazio. Versículo 11. Kai pros eteto heteron pempsaidulon, hoide kakeinon deirantes kai atimazantes exapesteilan kenon. Então, o que aconteceu? Entra agora em cena o segundo personagem, ele proséteto, quer dizer, o dono da vinha, o senhor da vinha, proséteto, ele acrescentou heteron, pempsai, dulon. No grego, o texto está intercalado. O verbo no infinitivo está no meio do heteron, dulon. Então, ele acrescentou enviar outro servo. E agora a coisa começa a ficar mais complicada. Quer dizer, hoide, a saber, mudando o falante aqui, ou o personagem, hoi é plural, então eles, a saber, os lavradores, kakeinon. Essa é uma combinação de kai e ekeinon. Tem um apóstrofe em cima do alfa, indicando que se trata de uma contração de duas palavras. Também a este, deirantes, batendo eles nele, né? Kai atimazantes. A coisa ficou mais complicada, não só bateram, mas também eles o desonraram. E esse verbo aqui, de novo, a gente pode tirar o alfa, ou ver o alfa no começo, que é um alfa privativo, que significa não, e timau e timê tem a ver com honra, ou seja, eles não lhe deram a honra. O que exatamente fizeram com ele, o texto não diz, mas é uma coisa bárbara. E o que eles fizeram? Ex apesteilan, eles o despacharam kenon, mais uma vez. Versículo 12. Kai pros eteto triton pempsai, hoide kai tuton traumatizantes ex ebalon. Então ele acrescentou triton, um terceiro enviar. Quer dizer, ele fez um terceiro gesto, e nesse terceiro gesto ele enviou mais um servo. É bem sucinta essa descrição, nem se fala de servo aqui, é simplesmente um terceiro. Hoide,
Mas eles, kai tutum, também a este, traumatizantes ex ebalon. Eles o expulsaram, mas antes disso traumatizo. Aí nós temos o traumatismo, né, no português. Quer dizer, eles o bateram nele e lhe impuseram feridas, algo assim. Esse é um verbo bem raro no Novo Testamento, apenas ocorre 2 vezes. Então, essa terceira menção de um servo é bem rápida. Agora, o senhor da vinha começa a pensar consigo mesmo. Isso está no versículo 13. Eipen de hokirius tu ampelonos ti poieso. Pempsu ton huion mu ton agapeton. Isos tuton entrapesontai. Esse fenômeno é um fenômeno que só ocorre nas parábolas de Jesus em Lucas, quando um personagem começa a pensar e a pensar, por assim dizer, em voz alta. Ele pergunta assim, o que farei? É a mesma coisa do rico insensato. O que eu vou fazer? E lá ele decide destruir os seus depósitos e construir outros maiores. Aqui o dono da vinha pergunta assim, o que eu farei? E a resposta vem imediatamente, mas quem sabe isso levou algum tempo até ele chegar a essa conclusão. Pempso, enviarei, é um futuro do verbo pempo, enviarei o filho meu, o amado. E quem leu o Evangelho desde o início, ouve aqui um eco, né, do batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, né? Isso está lá em Lucas capítulo 3, versículo 22. Isos, essa palavra é hapax legomenon, e ela significa algo como espero que, tenho a esperança de que, eu vou com a envio meu filho com a intenção de que tuton entrapesontai, entrepo, que eles respeitarão. Agora, o que acontece? Versículo 14. Idontes de auton, hoi georgoi dielogizonto pros allelus legontes, hutus estin hoc leronomos, apoktenomen auton, hina hemon genetai hec leronomia. Então, vendo a ele os lavradores, ou seja, quando os lavradores viram o filho, ele, né, auton, dielogizonto, é um imperfeito que dá a ideia de que eles começaram a dialogar, a discutir pros alelos, um para o outro ou então entre si, dizendo, hutos estin hoc leronomos, este é o herdeiro. Apoktenomen auton, esse é um imperativo da primeira pessoa do plural, vamos matá-lo, um exortativo, né? Matemo-lo, hina hemon genetai, para que nossa se torne a herança. Há muita discussão sobre isso, qual seria, digamos assim, o fundamento jurídico para isso, mas a gente tem que lembrar que essa é uma parábola e nem tudo bate assim com a realidade. Há quem diga que eles, de repente, deduziram que do fato de o dono da vinha mandar o filho, eles deduziram o dono da vinha morreu e agora vem o filho. Então, como ele é o herdeiro, se nós o matarmos, vamos ficar com a herança. Se isso poderia ter sido feito legalmente ou não, há uma grande discussão sobre isso, mas, de novo, é simplesmente uma parábola e nem tudo é exatamente um reflexo da realidade. A parábola, às vezes, está um pouco fora de foco em função do ensino que se quer transmitir através dela. Versículo 15. Kai ek balontes auton exo tu ampelonos apekteinan. Ti un poiesei autois hokirius tu ampelonos. Então, ek balontes, expulsando-o. Aqui tem um detalhe interessante, aliás, temos muito disso aqui nesse texto e tantos outros. Em grego, o particípio tem casos, né, singular, plural, masculino,
feminino, neutro. Então, no caso aqui, pela desinência ontes, a gente já sabe que é masculino plural, ou seja, expulsando eles, a saber, os lavradores, exotu ampelonos, ou seja, eles o expulsaram para fora da vinha e aí apecteinan, e aí eles o mataram. Eles não o mataram na vinha, mas fora da vinha. Isso não está necessariamente assim nos outros relatos ou nos paralelos nos outros sinóticos, mas é significativo aqui, porque Hebreus 13 fala que Jesus sofre fora do acampamento. Então ele sofre fora, ele é morto fora da cidade de Jerusalém, fora dos muros. Seja como for, vem agora a pergunta. Ti un poiesei autois hocirius tu ampelonos. O que fará a eles o dono da vinha? Uma pergunta retórica que leva a pensar, e não sei quanto tempo Jesus esperou até que ele próprio deu a resposta, e essa resposta vem no 16. Eleusetai kai apolesei tus georgus tutus kai dosei ton ampelona alois. Accusantes de eipan me genoito. Quer dizer, ele virá, eleusetai, do verbo erchomai, o futuro, kai apolesei, e destruirá, é o futuro, os lavradores esses. Kai dosei, verbo didum, o futuro, kai dosei, e dará a vinha a outros. Accusantes de eipan. E as pessoas, então, ouvindo isso, disseram. O texto não diz quem fez esse pronunciamento, quem reagiu, se foi o povo, enfim. Ele contou a parábola para o povo. Na falta de outro referente aqui, a gente poderia pensar de fato no povo. E eles disseram, me genoito, não aconteça, não seja assim. Essa frase, me genoito, que é uma forma do optativo, muito rara no Novo Testamento, optativo do verbo ginomai, ela é comum nas cartas de Paulo. Quando ele pergunta alguma coisa, será que Deus é injusto ao condenar? E ele responde, de jeito nenhum. Aqui é a mesma frase, só que única vez nos evangelhos. É comum em Paulo e somente aqui nos evangelhos. É uma história que não tem um final feliz, por isso no final eles respondem com esse me genoito. Deus o livre, não aconteça. Na verdade, eles deveriam ter dito esse me genoito lá no começo, quando os lavradores não entregaram o fruto, ou não tinham fruto para entregar. Mas eles ficaram escutando, quando chegou no final e a coisa ficou realmente complexa, aí eles entraram com o me genoito. E aí Jesus continua, rode emblepsas. Interessante, o nome Jesus não aparece aqui em momento algum. Rodé, mas ele muda o falante. Emblepsas, autóis, olhando para eles, né, encarando-os, disse, ti un extinto gegramenon tuto, liton hon apedokimazan hoi oikodomuntes, hutos egenete eis kephalen gonias. Então Jesus olha para eles e pergunta, o que, pois, é o escrito este? Ou esta coisa que está escrita, este texto que está escrito? Liton hon apedokimazan, a pedra que os construtores... Aliás, os construtores está no final, né? Hoi oikodomuntes, os construtores. A pedra que rejeitaram os construtores, ou seja, os construtores rejeitaram, hutos, esta específica pedra, egenete, do verbo ginomai, tornar-se, vir a ser, ela veio a ser eis kephalen gonias, literalmente em ou para cabeça de esquina. E nós dizemos assim, ela se tornou a pedra angular, ou então a pedra base. Não é a pedra que fecha o arco em cima, mas a pedra que é a sustentação do edifício.
Então esse é um texto do Salmo 118 e a gente pode até visualizar isso. Os construtores tinham uma pedra excêntrica, uma pedra de repente muito grande, cheia de pontas ou algo assim, uma pedra que não se encaixa diretamente na construção ou na parede. O que eles fizeram? Eles disseram, essa pedra não serve, e a jogaram fora. E depois o que aconteceu? É em cima dessa pedra, que se tornou pedra angular, que é construído o edifício. No Salmo, provavelmente o primeiro referente seja o próprio povo de Israel, mas o povo de Israel que acaba sendo uma pessoa só, a pessoa do Messias. Uma outra pergunta e essa é uma pergunta de difícil resposta, porque o próprio texto não responde, como é que Jesus passa do filho que é morto fora da vinha para esse texto do Salmo 118 que trata da pedra? E aí tem gente que quer fazer uma conexão em termos da semelhança entre as palavras semíticas, digamos, ben é filho e eben é pedra. Mas aí outros dizem, se Jesus falou aramaico, ele tinha bar e eben, e aí a conexão se torna difícil. É muito mais fácil dizer que existe um tema comum aqui. O filho é rejeitado, ele é morto, assim a pedra é rejeitada pelos construtores. E essa pedra é a pedra principal. Esta pedra é fundamental. E aí, evidentemente que o final da história, o final do Evangelho é um final trágico, mas ele leva a pensar. E esse é o tema da Quaresma aqui nesse texto. O que faremos com a pedra? Como vamos receber o Filho? Ele será morto, mas nós não podemos mais rejeitá-lo. Pas hopeson epekeinon ton liton sint lastesetai. Efhonde an pese likmesei auton. Todo o que cair, peson é do verbo pipto, né? É uma forma do auristo, é um outro radical. Em todo caso, todo o que cair sobre essa pedra, ekeinon ton liton, sobre aquela pedra, sintlastesetai, um verbo raro no grego, só ocorre aqui e no paralelo me parece que é em Mateus. Quer dizer, quem cair sobre ela vai se espatifar, vai se quebrar em pedaços. E aí vem o paralelismo, né? A segunda linha como que repete a primeira. Efhonde an pese, e sobre quem porventura vier a cair, ou seja, se essa pedra cair em cima de alguém, likmesei auton. É de novo uma palavra que só ocorre duas vezes no Novo Testamento. Uma delas aqui, esmagar. Ou seja, se você cai em cima da pedra, você se esborracha, você se despedaça. Se a pedra cai em cima de você, você será esmagado. Ou seja, a pedra é a pedra fundamental e a pedra está no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho tem uma pedra. E essa é a ênfase desse texto nesse período da Quaresma. O texto do Antigo Testamento, que é o texto de Isaías, ele lembra aquela questão mais de que Deus escolheu Israel, criou Israel para o seu louvor, para a sua glória, dando a entender que a gente pode enfatizar os frutos que Deus espera. Mas no período da Quaresma, o ponto alto está de fato no final da história. O ponto alto é a pedra, desprezada, mas transformada por Deus em pedra angular. O versículo 20 nos traz como que de volta a realidade para fora do mundo da parábola e mostra que exatamente aquilo que Jesus anunciou na parábola, eles estavam planejando. Diz assim, kai parateresantes apesteilan encatetus hipocrinomenos reautus dicaius einai, hina epilabontai autu logo, hosti paradunai auton te archecai te exousia tu hegemonos. Um texto longo, mas diz logo que eles enviaram espiões, um termo que aparece só aqui no Novo Testamento,
encatetos, que é um espião. Eles então fizeram uma hipocrisia, eles se disfarçaram de justos para que o apanhassem numa palavra a ponto de poderem entregá-lo ao governador, e aí vieram com essa pergunta sobre o imposto ao imperador, o imposto a César. Ou seja, o clima de tensão, de conflito continua, mas a lição está aí. E o tema da Quaresma está propriamente nesta parte final. No tempo da Quaresma, mais do que nunca, cabe focar em Jesus, que é o Filho amado de Deus e a pedra.